Turma, vamos dar início a mais uma semana de aula online. Vocês vão colocar no caderno cabeçário a data de hoje e o nosso cronograma. Hoje nós iniciaremos a unidade 5 na página 70. Did you read these stories? Você leu essas histórias? Nós temos a página 71, exercício número 2, 3 e 4. Página 72, exercício número 1 e 2. Página 73, exercício número 3, 4 e 5. Página 74, nós temos o listening e speaking. E o exercício para casa que é no próximo vídeo. Let's go there. Lá na página 70, nós estamos falando de quê? De livros. Eu tenho o verbo read, que é o verbo ler. Eu tenho did. O did, ele é uma referência ao passado. Toda vez que vocês virem o did, quer dizer que a frase está no passado. E ele faz a pergunta: você leu essas histórias? Aqui eu tenho The Hunger Games, da Susan Collins, The Percy Jackson and the Olympians, de Rick Riordan, The Maze Runner, de James Dashner, e The Gold Compass, de Philip Pullman. Vamos lá. Hunger Games, vocês conhecem, né? Que é o famoso Jogos Vorazes. Percy Jackson e os Olimpianos. O Corredor do Labirinto. E a Bússola Dourada. O que vocês vão fazer? No 1, você conhece algum desses livros? Troque a ideia, né? Compartilhe sua ideia com seus colegas. 2. Can you say who the main character in each story are? Discuss with your classmates. Você sabe dizer quem são os atores principais, os personagens principais em cada história? Discuta com o seu colega. Por exemplo, no Hunger Games, você sabe quem é a personagem principal? No caso, são 2, né? São 2 entre aspas. Tem a principal e tem o secundário, que é quase tão importante quanto a principal. Percy Jackson, o próprio nome já diz, né? The Maze Runner, você sabe quem é? Tá parecendo que é um garoto. E a Bússola Dourada, você sabe quem são? Na 3, do you know the story of any of these books? Match. Você conhece a história de alguns desses livros? Relacione. Na letra A eu tenho The Lightning Thief, que é o ladrão de raios. Na B, The Hunger Games, que é Jogos Vorazes. Na C, The Gold Compass, que é a bússola de ouro. E na D, The Maze Runner, que é o corredor do labirinto. E aqui eu tenho um trecho de cada história, vocês vão relacionar, tá? Vou ler para vocês em inglês e em seguida eu traduzo para português. Wake up with no memories in a strange place, surrounded by a lethal maze. He becomes obsessed with find a way out there. Acordando sem memórias e num lugar estranho, rodeado por um corredor letal. Um labirinto letal. Ele se torna obsessivo por encontrar um jeito de sair dali. Segundo, annually, 12 districts are forced to randomly choose a girl and a boy to fight till death in a game on live television. Anualmente, 12 distritos são forçados pela capital a escolher um garoto e uma garota para lutar até a morte em um jogo televisionado. Terceiro, after being accused of stealing Zeus' lightning bolt,
he embarks on an adventure to catch the true thief, save his mom, and unravel a powerful mystery. Depois de ser acusado de roubar o raio de Zeus, ele embarca numa aventura para capturar o verdadeiro ladrão, salvar a sua mãe e ele acaba vivendo, né? Acaba se aventurando em um mistério poderoso. E o último, after her best friend Roddy disappears, she sets out with her demon on an epic quest to rescue him and save her world. Depois de que o seu melhor amigo Roger desapareceu, ela partiu com o Damon numa viagem épica para resgatá-lo e salvar o seu mundo. Então vocês vão associar A, B ou C e in which one would you like to be? Em qual você gostaria de estar? What would you like to do there? O que você gostaria de fazer lá? Eu tenho certeza que eu não gostaria de estar nos Jogos Vorazes. Porque se eu fosse uma adolescente que tivesse que ser obrigada a ir para uma arena para matar todo mundo para sobreviver, acho que eu não gostaria não. E você? Qual que você gostaria? E o que você faria lá? Então, tente responder, dá uma pausa no vídeo, em seguida retorne para ver se você conseguiu ou não. Então, vamos lá. A número 1 e a número 2, a resposta é pessoal. Na número 3 ficou assim. The Light Thief, o ladrão de raios, é o terceiro. Depois de ser acusado de roubar roubar o raio de Zeus, ele embarca numa aventura para capturar o verdadeiro ladrão, salvar a sua mãe e embarcar numa misteriosa aventura. The Hunger Games é o segundo. Anualmente, 12 distritos são forçados. Na C, The Gold Compass, a bússola dourada, é o último. After her best friend Roger disappear. E The Run Mazer é o primeiro. Waking up with no memories in a strange place, surrounded by a little maze. Então é isso, turma. Ficou a sequência D, B, A e C. Vamos seguir, hein? Now, na página 72, let's talk about the kinds of stories. Vamos falar sobre os tipos diferentes de histórias. Aqui eu tenho adventure, que é aventura, detective, que é detetive, fairy tale, que é conto de fada, once upon a time, era uma vez, fantasy, que é fantasia, horror ou thriller, que é horror ou suspense, e sci-fi. Sci-fi é a abreviação de science fiction, ou seja, ficção científica. Vocês vão relacionar a imagem com a palavra que está acima, tá? Na letra A, tem 2 garotinhos brincando, eles são piratas. Na D, 2 crianças lendo embaixo de um lençol branco e você vê que tem sombras de monstros atrás. Na B, a garota tá embarcando, né? Tá num livro. Na E, a menina ela se veste de princesa. Você vê que tem vários vestidos atrás. Na letra C, a menina ela quer pesquisar, ela quer descobrir a verdade, ela tem uma lupa na mão, um livro e uma boina. Uma famosa, o quê? E na letra F, ela tem uma menina que tá embarcando, indo pro espaço, né? Muito Star Wars. Tenta fazer e vamos dar continuidade. Na 2, reorder the letters to find out what kind of test it is. Você vai reorganizar as letras e descobrir que tipo de texto é. Então, você vai ver a letra A. Eu acho que a letra A é tal. Eu acho que a B
e vai tentar fazer. Todos eles são tipos de textos, tá? Tenta fazer, dá uma pausa, logo em seguida aperta o play e vamos verificar. Mas é importante que vocês tentem, ok? Vamos lá, let's go. Então, ficou assim. Na letra A, peraí. A letra A ficou adventure. A letra B, fantasy. A letra C ficou detective. A letra D ficou horror ou thriller. A letra E ficou fairy tales. E a letra F ficou science fictions. Na 2 ficou assim, poetry, biography, fiction, news, play e historical. Poesia, biografia, ficção, noticiário, mais sobre coisas mais online, né? Textos mais online e histórico. Então, agora, turma, vamos seguir. Então, turma, antes da gente iniciar a próxima página, o próximo exercício, nós veremos sobre o verbo to be, again. Verbo to be, mas dessa vez nós estamos falando do passado. O verbo to be, ele pode ser usado para falar sobre fatos que aconteceram ou que foram verdades em um certo momento no passado. Dependendo do título da conversa, né? Dependendo do sujeito, ele pode ser formado diferente. Então, aqui eu tenho, vamos relembrar. I, que é eu. You, que é você. Desculpa, gente. He, que é ele. She, que é ela. It, que é isto. We, que é nós. You, vocês. They, eles e elas. O inglês, né, já falei várias vezes que o inglês ele é muito básico. Ele só tem duas formas no verbo to be no passado. Ou ele é was, ou ele é were. Então, aqui, eu tenho, geralmente, o was, ele vai mudar para a terceira pessoa do singular, certo? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, eu tenho duas formas. I was, you were, he, she, it, was. O restante, todos vai ser com were. Geralmente, o verbo ele muda nessas três pessoas. He, she, it, certo? Mas dessa vez, a primeira pessoa também vai ser conjugada como terceira. Então, você não fala I were, você fala I was. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembrando que o verbo to be, o verbo be, é o verbo ser ou estar. Então, no passado, ou eu era ou eu estava. Então, se eu falo aqui, ó, I was here. Eu estive aqui. You were here. Você esteve aqui. He was here. Ele esteve aqui. She was here. Ela esteve aqui. It was here. Isto esteve aqui. We were here. Nós estivemos aqui. You were here. Vocês estiveram aqui. E they were here. Eles e elas estiveram aqui. Repare que no português, o verbo ele muda pra caramba, né? No inglês, não. Eu sei que eu vou usar o was ou vou usar o were. O was na afirmativa e quando vai para negativa, eu uso was not. Então, I was vira wasn't. Na forma interrogativa, aqui eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo. Mesma coisa que acontece nos outros, eu vou inverter. O was vai vir para frente do I. Então, na interrogativa fica was I? Was I here? You weren't here. Were you here? He wasn't here.
Was he here? Oh gosh. She wasn't here. Was she here? It wasn't here. Was it here? You weren't here. Were we here? You weren't here. Were you here? E they weren't here. Were they here? Então, lembrando que aqui a forma é afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, negativa e interrogativa. Okidoki? Abaixo eu tenho a sua forma completa e a sua forma contraída. Por exemplo, I was. Na forma completa da negativa ficaria I was not. Na forma abreviada fica wasn't. Fica wasn't. E aqui, como eu mostrei para você, né? Na interrogativa, o verbo vem para frente do sujeito. Então, he was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. E assim a mesma coisa com os outros. E aqui eu tenho alguns exemplos. I was at school. Eu estava na escola. Vamos ver ele? Vamos escutá-lo na forma negativa. I wasn't at home. Eu não estava em casa. Was I at home? Lembrando que nunca pode esquecer o pontinho de interrogação, tá? Daniel was in a hot air balloon. O Daniel, ele estava num balão de ar quente. She was not ou she wasn't on the bus. Ela não estava. Então, ela não estava no ônibus. Essa frase não tem nada a ver com essa, tá? E aqui eu faço a pergunta. Was he in a hot air balloon? Ele estava num balão de ar quente? Lembrando que aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Último exemplo. Emma e Greg were friends. A Emma e o Greg eram amigos. They were not brother and sister. Eles não são irmão e irmã. Were they friends? Eles são amigos. Agora vamos voltar lá para o livro. No. Achei que não estava gravando. Então, vamos lá. Na 3. Look at this scene and answer the question. Olha esta cena e responda a pergunta. Where was he? Aonde ele estava? Aí você vai responder. Não, peraí. Let me see. Não, eu queria o pincel, o lapisinho. Peraí. Ó, he was in his bedroom. A letra ficou linda. He was in his bedroom. How many birthday cards were there? Quantos cartões de aniversário tinha lá? Você vai contar quantos cartões? Tinha
Lembra do there is, there are? Nesse caso é there was. Se for no singular, ó. Lembra que o was é para terceira pessoa do singular? E there were. There were se for para o restante. There was ou there were mais a quantidade de cartões. E na C, how many hours were there? Quantas corujas há lá? Vocês vão contar. Na D, how many lamps were there? Quantos abajus há? Então, vocês vão responder usando o sujeito, quando for frase com sujeito, usando there was, entendeu? Contando os objetos que eles estão pedindo. Na 4 tá assim. Look at the previous image and complete the sentence using was, was not, were not. Então, vocês vão olhar, né, a cena e vão dizer se vocês vão usar was ou was not, were ou were not. Harry happy. O Harry, ele estava feliz? Lembrando que o Harry é alguém do sexo masculino, certo? Então, ele é terceira pessoa. Nesse caso, eu só vou usar was ou was not. Se eu acho que ele estava feliz, eu escrevo was. Se eu acho que ele não estava feliz, eu escrevo was not. His suitcase closed. A sua mala estava fechada. Lembrando que mala está no singular, então se ela estiver aberta, você vai usar was not. Se ela estiver fechada, você vai usar was. Na D, an envelope on his bed. Há um envelope na sua cama. É a mesma coisa, ó. An envelope está dizendo que a frase ela está no singular. Então, eu só posso usar essas duas opções. Ou eu coloco ela no singular, ou eu coloco ela no plural. Both lamps switched on. As duas lâmpadas, os dois abajus, eles estão ligados. Ó, dois abajus. Então, nesse caso, eu só posso usar were ou were not, tá? Os dois abajus, eles estão ligados? F, the owls asleep. As corujas, elas estão acordadas? Você vai olhar na imagem. Pera aí. Vai olhar aqui na imagem e vai verificar. Elas estão acordadas ou dormindo? Se elas estão acordadas, lembrando que corujas está no plural. Então, ou é were ou é were not. There are many books in his bedroom. Há muitos livros no seu quarto. Livros, muitos livros está no plural. Então, eu só posso usar were ou were not. E H, his birthday card on his table. Os cartões de aniversário estão na sua mesa. Se for positivo, eu uso were. Se for negativo, eu uso were not. Depois, nós temos para completar usando was and were. Aqui, ele te deu a opção de que ele já te deu a cola. Se for I, he, she, it, eu uso
was. Se for we, you, they, eu uso were, ok? Então, at a birthday party. It. Aqui eu tenho it. It é terceira pessoa. Então, eu uso quem? Was ou uso were? Were his friends. His friends está no plural. Se está no plural, eu vou usar quem? Depois na C, he alone. Ele está sozinho? Ele estava sozinho? Aqui eu tenho he, ele. D, his friends hiding. Seus amigos se escondendo. Seus amigos estavam se escondendo? Amigos está no plural. Se está no plural é... D, the dogs outside. Os cachorros estavam lá fora? Cachorros está no plural. E Bob at school yesterday. Bob estava na escola ontem. Bob é alguém do sexo masculino. Se é alguém do sexo masculino, só pode ser. Tenta fazer, dá uma pausa. Acabou? Aperta o play e verifica se você acertou ou não, ok? Vamos lá, dá a pausa aí. É importante, hein? Então, ficou assim. Na 3, na letra A, ficou he was in his bedroom. Ele estava no seu quarto. Na B, there was 13 birthday cards. A tinha, 13 cartões de aniversário. Quantas corujas tinha lá? There were 2. Havia 2. How many lamps were there? Havia 2 abajus. Um aqui e o outro aqui. Olhando para a imagem. O Harry, ele estava feliz? Sim, então é was. His suitcase closed. A mala dele estava fechada? Não, então é was not ou wasn't. His book on the floor. O livro dele estava no chão? Não, não estava no chão, estava em cima da mesa. An envelope on his bed. Tinha um envelope na sua cama? Sim, tinha. Se você parar e olhar, tem um envelope aqui. Both lamps switched on. As duas lâmpadas, elas estavam ligadas? Aqui é were. Sim, elas estavam. Embora a segunda não aparenta muito, né? Mas... F. The owls were asleep. As corujas, elas estavam acordadas? Sim, elas estavam. Então é were. There many books on his bed. Há muitos livros no seu quarto? Não. Então é were not. E his birthday card on his table. Opa. On his table. Os cartões de aniversário estavam na sua mesa. Então, cartões está no plural, então só pode ser were. Na 5 ficou assim. A letra A ficou was. A letra B ficou were. Na C ficou was. Na D ficou were. E, were. E F, was. Okidok? Então, vamos lá, turma. Agora nós temos a última página, que é o Listening e Speaking. O Listening e Speaking, vocês vão ouvir o diálogo e vão marcar aquilo que você estiver ouvindo. Então, aqui eu tenho The Expeditionaire. Expeditionaire. Que são, vocês conhecem esse desenho? Ele é um desenho mais antigo. Vamos descobrir? Listen to synopsis of the book The Expeditionaire and the Treasure of the Drowning Man Canyon, and then answer the question. Vocês vão escutar, a sinopse do livro, Os Expedicionários e o Tesouro de Drowning
Drowning Man's Canyon. Então, responder as perguntas. What did the people used to think? O que as pessoas costumavam pensar, né? They were only 7 continents and 5 oceans. Que tinha somente 7 continentes e 5 oceanos. There weren't more than 7 continents and 5 oceans. Que não tinha mais que 7 continentes e 5 oceanos. B. O que aconteceu? What happened? C. What did the people find out? O que as pessoas encontraram, descobriram? Primeiro pontinho. Maps are lying, que os mapas mentem. Maps were not lying, que os mapas não mentem. There were more places in the world, que há mais lugares no mundo. Ou there were few places in the world, que há poucos lugares no mundo. What did the kids' fathers help to do? O que o pai das crianças ajudou a fazer? Na E. What happened to the kid's father? O que aconteceu com o pai das crianças? F. How will they decipher the mystery? Como que eles vão descobrir, vão decifrar o mistério? By analyze the map, analisando o mapa, ou by encoding the map? Decodificando o mapa. Na G. What are the kids' ability? Quais são as habilidades das crianças? Be brave, ser bravo, ser corajoso. Crack code, quebrar códigos. Be fearful, ser destemido. Fix things, consertar as coisas. Break things, quebrar as coisas. Make code, fazer códigos. E na H, what did their father leave them? O que o pai deixou para eles? E, what the expedition was it related to? O que a expedição estava relacionada com o quê? Amazon Desert, o deserto amazônico. Aden Desert, o deserto Atem. Arizona Desert, o deserto do Arizona. Ou Aurea Desert, que é o deserto da Aurora. E J, who wants to get there first? Quem quer chegar lá primeiro? Então, vamos escutar o áudio, vamos escutar 3 vezes. Na terceira vez, eu vou ir pausando e traduzindo para vocês. Let's go! Unit 5, Track 13. People used to think there were only 5 oceans and 7 continents in the world, but when computers crashed, people discovered that there were more places in the world. My dad was one of the explorers who set out to find these new lands. He made maps all by hand and then he disappeared. Now it's up to my brother, my sister, and me to find out what happened to him. I'm good at cracking codes. MK can fix anything and everybody says Xander is brave. Dad left us one of his beautiful maps. We don't know exactly why, but it has to do with his expeditions and golden treasure in the Arizona desert. The government knows we are onto something and they want to get there first. We can't let them catch us. Again. Unit 5, Track 13. People used to think there were only 5 oceans and 7 continents in the world, but when computers crashed, people discovered that there were more places in the world. My dad was one of the explorers who set out to find these new lands. He made maps all by hand and then he disappeared. Now it's up to my brother, my sister, and me to find out what happened to him. I'm good at cracking codes. MK can fix anything and everybody says Xander is brave. Dad left us one of his beautiful maps. We don't know exactly why, but it has to do with his expeditions and golden treasure in the Arizona desert. The government knows we are onto something and they want to get there first. We can't let them catch us. Então vamos lá. Agora eu vou traduzindo, tá? Unit 5, Track 13. People used to think there were only 5 oceans and 7 continents in the world, but...
As pessoas costumavam pensar que tinha somente 5 oceanos e 7 continentes no mundo. When computers crashed, people discovered that there were more places in the world. Mas, quando os computadores quebraram, as pessoas descobriram que há mais lugares no mundo. My dad was one of the explorers who set out to find these new lands. O meu pai, ele foi um dos expedicionários que começou a encontrar essas terras novas. He made maps all by hand and then he disappeared. Ele fez mapas com as suas mãos e então ele desapareceu. Now it's up to my brother, my sister and me to find out what happened to him. Agora, a escolha nossa, né, do meu irmão, da minha irmã e eu, descobrir o que aconteceu com ele. I'm good at cracking codes. MK Eu sou bom em quebrar códigos. can fix anything and everybody says Xander MK, que é o irmão, né? Não, no caso, MK acho que é a menina. Pode consertar qualquer coisa. is brave. Dad left E todo mundo diz que Xander é muito corajoso. Muito corajoso. us one of his beautiful maps. We don't know exactly why, but it has to do with his expeditions and golden treasure in the Arizona desert. Papai nos deixou um dos seus mapas mais maravilhosos. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas isso tem que fazer com que as expedições dele, a caça a ouros no deserto do Arizona. The government knows we are onto something and they want to get there first. We can't let them catch us. O governo, ele sabe que nós queremos, né? Que nós estamos procurando alguma coisa e eles querem pegar primeiro. Ou seja, eles sabem que eles estão atrás desse tesouro e o governo quer pegar primeiro. Aí ele termina falando. Unit 5, Opa. Track 13. Nós não podemos deixar eles pegar. Eles pegar o quê? O tesouro. Então, vamos responder. O que as pessoas costumavam pensar? Que tinha somente 7 continentes e 5 oceanos, ou que não tinha mais do que 7 continentes e 5 oceanos? B. O que aconteceu quando eles passaram a descobrir isso por causa de quê? Qual foi o evento que aconteceu? C. What did people find out? O que as pessoas descobriram? Que os mapas mentem? Que os mapas não mentem? Que há mais lugares no mundo? Ou que há poucos lugares no mundo? Nesses são 2 opções que são as corretas, tá? D. O que o pai das crianças o ajudou a fazer? E. O que aconteceu com o pai das crianças? F. Como eles decifraram o mistério? Analisando o mapa ou decodificando o mapa? G. Quais são as habilidades das crianças? São 3. Be brave, ser corajoso. Crack code, quebrar códigos. Be fearful, ser destemido. Fix things, consertar as coisas. Break things, quebrar as coisas. Make code, criar códigos. Na H. What did their father leave to them? O que o pai deixou para eles? Na I. A expedição ela era relatada onde? No deserto do Amazonas? No deserto de Atenas? No deserto do Arizona? Ou no deserto da Aurora? E na J. Quem quer pegar primeiro? Vamos agora para a resposta. É importante que vocês... Então, turma, olha só. Aqui ficou... A número 1 ficou a primeira opção. A número 2, The Computer Crashed. A letra C ficou a primeira e a terceira opção, que os mapas mentem e que há mais lugares no mundo. Na letra D, o pai das crianças ajudou a descobrir novas terras e fez mapas. Ele criou mapas ele sozinho. O que aconteceu com o pai? Ele desapareceu. Como
que eles decifraram o mistério, eles analisaram o mapa. Qual é a habilidade das crianças? Ser corajoso, quebrar código, consertar coisas. O que aconteceu? O que o pai deixou para eles? Deixou um mapa lindo. E a letra I, o mapa ele fala do deserto do Arizona, mas o governo quer pegar primeiro a letra J. E é isso, turma. Agora, no próximo vídeo, nós teremos o dever de casa. Eu vou estar explicando, tá? Não deixem de fazer, é importante. Cada meio ponto conta, tá bom? Eu sempre friso isso. Fazer trabalho, participar na sala, cada trabalho conta. Então é isso, turminha. Beijinhos e bye bye. Ai, ai.